Olá pessoal, tudo bom? Então, eu antes de começar a apresentação com os slides a respeito da administração do capital de giro, eu queria gravar esse vídeo com vocês para passar algumas considerações que eu acho extremamente importantes e pertinentes. O que leva a empresa à falência, né, ela não conseguir honrar seus compromissos e que daí ela peça a autofalência ou ela busca a recuperação judicial ou que algum credor, né, alguém que tem dinheiro para receber, peça a falência da empresa é justamente a falta de capital de giro. Desculpa. O que acontece? O que leva a empresa à falência não é ela não ter lucros, e sim ela não ter dinheiro para honrar seus compromissos. Seus compromissos seja pagamento de fornecedores, né, pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, pagamento dos salários dos funcionários, né? Isso vai fazer com que os credores se manifestem e que realmente chegue no momento que seja inviável a continuidade da empresa. Então, por isso que esse conteúdo, a administração do capital de giro, ele é tão importante. O que é trabalhado nesse conteúdo? Né? Nesse conteúdo é trabalhado justamente a preocupação com os prazos médios. Sejam eles, né, o prazo médio de estocagem, ou seja, quanto tempo que a empresa fica com o produto, né, no estoque da empresa. Em muitos casos, o cliente nos contacta e ele fala assim, olha, eu queria dar uma olhada porque eu não estou conseguindo mais dar continuidade da minha empresa, e você observa que ele tem o quê? A mercadoria fica muito tempo em estocagem, ele não precisaria adquirir uma quantidade tão grande, ele não está tendo um benefício nenhum, uma aquisição tão grande, né? Essa mercadoria acaba não girando e esse dinheiro está lá parado. Outras situações, o que acontece é o seguinte, a empresa ela acaba dando um prazo extremamente longo, né, para que o cliente pague, só que o prazo que ela obtém com o fornecedor para compra dessa mercadoria, né, seja um comerciante que já compra a mercadoria totalmente pronta e revende, ou seja, né, uma indústria que vai comprar a matéria-prima, tem todo o processo de produção para que daí depois ele venda, né? Então, se o prazo for muito curto, o que acontece? Ele já pagou o fornecedor, às vezes ele nem vendeu a mercadoria, ou ele já vendeu, né? Já pagou o fornecedor, já vendeu, só que ainda não recebeu do cliente. Situações que nem como essa fazem com que, né, fazem com que a empresa, quanto mais ela cresça, mais ela demande recursos para dar continuidade ao seu negócio. Então, são casos, por exemplo, né, que o cliente me contacta e fala assim, Rafael, eu estou com dificuldade, eu não sei o que está acontecendo, eu nunca vendi tanto na minha vida, só que eu nunca tive tão sem dinheiro e tão quebrado. Né? Cada vez eu estou buscando mais recursos junto ao banco, não estou conseguindo dar conta. Isso é uma situação que daí, quando você verifica os prazos, você observa justamente o quê? Quanto mais ele cresce, ou quanto mais ele vende, né, mais mercadoria ele vai precisar e ele está mantendo, digamos, ele já teve que pagar o fornecedor, mas ele ainda não recebeu do cliente. Então são ajustes que têm que ser feitos. Pessoal, é claro que assim, ó, o que acontece, né? O ideal, que nem sempre é possível e viável, né? Seria, que todo mundo gostaria, né? Seria vender tudo à vista e pagar o fornecedor com um prazo gigantesco. Só que não é o que acontece. Né? Por quê? Porque às vezes o mercado não trabalha assim. Às vezes o que acontece? Às vezes o mercado ele exige que a empresa ela venda com um prazo, né, de 60 dias, por exemplo. Por quê? Porque todos os concorrentes vendem com prazo de 60 dias. Né? Então, às vezes, ele tem um prazo menor do que isso, vai inviabilizar ele frente aos concorrentes. Né? Em outros casos, não. Em outros casos, o que acontece é que ele verifica que há essa possibilidade, então ele faz esses ajustes, né? Ou ele pode conceder ele pensar numa política de preços, política de prazo, onde ele estimule o cliente a pagar com prazo menor. Então, nesses casos, o que ele vai tentar trabalhar? Se ele não conseguir, por exemplo, ou mesmo que ele consiga, mas para melhorar os prazos, ele vai buscar trabalhar com o prazo de pagamento do fornecedor. Né? Olha, se o seu cliente se o cliente exige um prazo de 60 dias, eu tenho que ter um prazo maior para pagar esse fornecedor. E ele vai em busca desse fornecedor com prazo maior ou em busca de novos fornecedores com a mesma qualidade que possam, né, dar um prazo maior para que ele faça o pagamento. Da mesma forma, ele vai ver toda a questão da produção, a questão interna da empresa, para quê? Para que ele consiga diminuir esses prazos, né, de estocagem, certo? E com isso, então, ele vai melhorando a administração do capital de giro.
Eu acredito que agora o ideal seria a gente trabalhar com os slides para a gente conseguir conversar melhor. Mas esses pontos eram pontos que eu justamente queria comentar com vocês, né? E que era justamente o que leva a empresa a quebrar é não ter capital de giro para tocar o seu negócio. E com os slides a gente vai conseguir ver algumas formas técnicas, né, de melhorar a questão dos prazos, assim o que seria o efeito tesouro e outros pontos bem interessantes e importantes de trabalhar. Tá bom? Obrigado, pessoal.